Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui, e hoje iniciaremos o nosso terceiro dia de exposição no livro de Números. Hoje estudaremos o capítulo 7, 8 e 9. Então, bora começar. Capítulo 7, nós vemos as ofertas dos líderes de Israel ao Senhor. Dos versículos 1 ao 3, quando Moisés terminou de armar o tabernáculo, Deus manda ungí-lo e consagrá-lo juntamente com todos os utensílios que tinham lá. Então, os líderes de cada tribo de Israel, eles chegaram com as suas ofertas. E essas ofertas foram 6 carroças cheias e 12 bois. Cada carroça era para 2 líderes e 1 boi para cada líder. Dos versículos 4 ao 9, Deus manda as ofertas serem entregues aos levitas para fazerem o trabalho de acordo com cada tarefa determinada para cada clã. Então essas carroças elas serviriam para carregar as peças do tabernáculo. Então, 2 carroças e 4 bois foram entregues para os gersonitas. E 4 carroças e 8 bois foram entregues para os meraritas. Porém, os coatitas não receberam nada. Olha o que diz o versículo 9. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Na aula passada nós havíamos falado sobre isso, como que eles carregavam os objetos sagrados. E agora aqui nesse versículo a gente vê com mais detalhes a forma como eles carregavam de fato. Era apoiado nos seus ombros. No versículo 10 e 11, depois que o altar do sacrifício foi ungido, cada líder apresentou as suas ofertas de consagração do altar e eles deveriam apresentar diante dele, pois foi uma ordenança de Deus isso. Ele disse que cada dia um líder deveria trazer as ofertas para essa consagração. Então, dos versículos 12 ao 83, nós veremos essas ofertas apresentadas. Então, a primeira foi a oferta de cereais. Então, eles trouxeram uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, ambas cheias de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, e uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incensos. Trouxeram também ofertas para o holocausto, que foi um novilho, um carneiro, um cordeiro e todos eles de 1 ano de idade. Trouxeram também a oferta pelo pecado, onde eles apresentaram um bode, e por último trouxeram ofertas de comunhão, que foram 2 bois, 2 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, todos eles com 1 ano de idade. Essas foram as ofertas que cada líder de cada tribo trouxe para apresentar no altar do holocausto. Então, conforme Deus tinha determinado, cada líder deveria trazer a sua oferta em um dia específico. Então, o primeiro dia quem trouxe foi Naasson, da tribo de Judá, está no versículo 12. O segundo dia quem trouxe foi Natanael, da tribo de Issacar, versículo 18. No terceiro dia quem trouxe foi Eliabe, da tribo de Zebulon, no versículo 24. No quarto dia quem trouxe foi Elisur, da tribo de Ruben, no versículo 30. No quinto dia quem trouxe foi Selumiel, da tribo de Simeão, versículo 36. No sexto dia quem trouxe foi Eliasaf, da tribo de Gade, versículo 42. No sétimo dia quem trouxe foi Elisama, da tribo de Efraim, versículo 48. No oitavo dia quem trouxe foi Gamaliel, da tribo de Manassés, versículo 54. No nono dia quem trouxe foi Abidã, da tribo de Benjamim, versículo 60. No 10º dia quem trouxe foi Aiezer, da tribo de Dan, no versículo 66. No 11º dia quem trouxe foi Pagiel, da tribo de Aser, versículo 72. E no 12º dia quem trouxe foi Aira, da tribo de Naphtali, no versículo 78. Então finalizamos o capítulo 7, onde nós vimos a preparação dos israelitas para Deus. Agora nós veremos no capítulo 8 a consagração dos levitas. Dos versículos 1 ao 3, nós vemos a fala de Deus que diz a Moisés para orientar Arão sobre o posicionamento do candelabro. Ele deveria iluminar a área à frente dele. Dos versículos 5 ao 22, Deus manda separar os levitas do restante dos israelitas para serem purificados. Então Deus manda eles trazerem as ofertas e reunir a comunidade de Israel para colocarem as mãos sobre os levitas com as mãos levantadas. Arão apresentaria os levitas
ao Senhor como oferta especial dos israelitas, consagrando eles para o serviço a Deus. Em seguida deveriam fazer a expiação pelo pecado dos levitas, e depois os levitas já poderiam fazer os serviços na tenda para Deus. Dos versículos 23 ao 26, Deus diz que os levitas começariam a servir na tenda com 25 anos para cima, até os 50 anos. Depois dessa idade, eles não deveriam realizar mais cerimônias. Eles passariam a ajudar somente os companheiros ali a cuidarem da tenda do encontro. Finalizamos o capítulo 8, onde nós vimos a preparação dos levitas também. Então, tanto os israelitas como os levitas, eles passaram por um processo de preparação primeiro, antes de começarem a servir na tenda. Agora nós vamos para o capítulo 9, onde nós veremos a celebração da Páscoa. Nesse capítulo, a narrativa volta um mês na história, ali no último capítulo do Êxodo, para explicar o que aconteceu na Páscoa. E isso é chamado de anacronismo e não interfere em nada na história do livro. A gente pode identificar que está voltando na história porque no primeiro versículo do capítulo 1 de Números, a data informada foi no segundo mês do segundo ano. E agora, dos versículos 1 ao 12, a narrativa diz que no primeiro mês do segundo ano, Deus disse para os israelitas celebrarem a Páscoa no tempo determinado, que era ao pôr do sol, no dia 14 daquele mesmo mês, ali no Sinai. Porém, algumas pessoas não puderam celebrar porque haviam tocado num cadáver. Então, essas pessoas procuraram Moisés e Arão no mesmo dia e perguntaram por que eles não poderiam celebrar, mesmo estando impuros. Moisés vai consultar a Deus e Deus diz que se alguém estivesse impuro ou estivesse viajando, ainda assim essa pessoa celebraria a Páscoa do Senhor. Porém, ela deveria oferecer uma oferta de Páscoa no dia 14 do segundo mês. No versículo 13 diz que a pessoa que estivesse pura e não estivesse viajando, e ainda assim não celebrasse a Páscoa, essa pessoa seria eliminada do meio do povo e ela sofreria a consequência do seu pecado. Nesse versículo nós vemos uma coisa importante. Tinha pessoas que elas estavam cerimonialmente puras e elas não estavam viajando, porém elas não queriam celebrar a Páscoa. E Deus, ele manda eliminar do meio do povo quem se recusasse a participar desse momento. Nós vimos no capítulo 12 a morte dos primogênitos, quando Deus manda o anjo da morte para poder punir o pecado, punir o mal ali no Egito, principalmente Faraó, por todas as coisas que estavam acontecendo. Mas antes, Deus ele manda os israelitas passarem o sangue do cordeiro dos umbrais da porta, e quando o anjo passasse e visse aquele sangue, então ele passaria direto. Então, essas pessoas que estivessem debaixo do sangue, elas seriam redimidas. Nós aprendemos que esse sangue ele representava o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando um israelita recusasse a participar da festa de Páscoa, era a mesma coisa que ele está recusando essa redenção de Deus. Essa festa de celebração da Páscoa, ela representava a vinda de Jesus. Era uma promessa da vinda de Jesus. Então, o mesmo acontece nos dias de hoje. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos comemorando a vitória na cruz e nós estamos anunciando a segunda vinda de Jesus. Nos versículos 15 a 23, no dia que o tabernáculo foi montado, a nuvem cobriu ele desde o entardecer até o amanhecer, e ela tinha aparência de fogo. De dia a nuvem cobria o tabernáculo, e à noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se movia, o povo ia junto. Quando a nuvem parava, o povo acampava novamente. Havia momentos que a nuvem permanecia baixa somente uma noite. Em outros momentos, ela permanecia baixa por mais tempo. Quando ela permanecia por mais tempo, então o povo fazia suas tarefas ali no tabernáculo. E também havia momentos que a nuvem ela levantava de noite. Então, mesmo sendo de noite, o povo eles deveriam desarmar o acampamento e caminhar junto com a nuvem. E assim finalizamos o capítulo 9, onde nós vimos o término do preparo desse povo. Foi uma longa jornada, um longo processo aí, desde que eles saíram do Egito. Foi um período de 1 ano do êxodo até aqui, onde Deus
tratou esse povo de todas as formas, e esse povo foi aprendendo sobre quem era Deus. Agora eles estavam prontos para começar a servir esse Deus. Bom, então por hoje é só. Eu fico por aqui e até amanhã, querendo Deus.